pensando em vegetais, tá? Que são as fontes mais abundantes, mais acessíveis dos corantes naturais. Como todos os corantes, eles estão, independente da planta ou da espécie, eles estão distribuídos dentro de algumas poucas categorias, tá? Que estão presentes em diversas espécies de plantas. Pensando num contexto global, assim, de biomas, de ecossistemas, tá? Em geral, essas categorias de substâncias, elas fazem parte das plantas superiores ou algumas delas de todas as plantas. Mas cada região, cada ecossistema tem as suas próprias espécies que evoluíram dentro daquele contexto geográfico, tá? Então, vocês imaginem que no globo todo, né, cada local tem ali seu ecossistema que evoluiu, as espécies que evoluíram naquele clima, naquela condição de solo, de temperatura, de altitude, enfim, tudo isso influencia de luminosidade, né? Então, a latitude onde essas plantas se desenvolveram determina uma faixa específica de luminosidade que se reflete no próprio comportamento dessas plantas, tá? Isso determina quando elas vão florescer, quanto elas vão florescer, se vão florescer. Agora pensem assim, embora cada local geográfico tenha suas espécies que evoluíram nesses locais, por outro lado, essas mesmas espécies, em algum momento, elas se originaram de antepassados comuns e, para além disso, elas têm substâncias em comum dentro dessas categorias que eu falei. Então, vou dar o primeiro exemplo. Pau-brasil, tá? A espécie é Caesalpinia equinata. Há uns 4 anos atrás, ela foi renomeada para Pau-brasilia equinata. Mas é importante gravar o nomezinho Caesalpinia equinata para entender a correlação. Antes da chegada dos europeus, o início da exploração do nosso pau-brasil, já era comercializada uma madeira que se extraía o corante a partir dela, que era a Caesalpinia sapã, o pau-brasil asiático, ou seja, uma espécie do mesmo gênero da nossa, que também produz o corante, tá? Que é asiática, ou seja, em locais geográficos praticamente opostos no globo, tá? Primeira coisa, então, duas espécies diferentes do mesmo gênero que produzem o mesmo corante. Então, já era largamente comercializado esse corante na Rota das Índias antes da chegada dos portugueses aqui. Esse corante, por sua vez, é um tanino condensado, que é um complexo tanino-antocianina, tá? As antocianinas são um grupo de moléculas do metabolismo secundário das plantas que estão largamente presentes em plantas superiores, que são todas as plantas que produzem flores, que têm mecanismos mais refinados de reprodução, que são as flores, no caso. Então, as antocianinas estão muito presentes em pétalas para atrair insetos, em frutas também para atrair consumidores, mas também em algumas outras partes das plantas para conferir proteção contra a radiação UV. Curiosamente, em algumas madeiras elas estão presentes na forma de taninos condensados. Então, são mecanismos refinados que as plantas dispõem em comum. Então, por mais que sejam duas espécies, uma evoluiu aqui na América Latina e a outra lá na Ásia, são plantas do mesmo gênero, família, que provavelmente tem um antepassado em comum e que tem essas substâncias em comum. E agora, começando a pensar no local, se as plantas dispõem dessas substâncias em comum, então a gente já pode entender que, independente da parte do planeta onde você esteja, você consegue encontrar os mesmos corantes de plantas que são famosas, que são tintórias famosas, mas que são exóticas, ou seja, são de outras partes do mundo, tá? O fato é que, independente de que planta ela venha, é a mesma substância, são as mesmas substâncias. Então, a gente já entende, a partir disso, a gente entende que as formas de extração são ou as mesmas ou muito similares, tá? E que a gente pode buscar no nosso entorno plantas que tenham essas mesmas substâncias para obter, então, os mesmos corantes naturais sem precisar buscar de tão longe, tá?